Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Eu quero mandar um abraço bem forte. Desde que você está ligado aí com a gente no celular, o Jorge Beres e toda a sua família. Obrigado, Jorge. Você é muito importante para nós. Um abraço também para o nosso amigo Paulo Roberto, Miguel Cassebe, Milton Farias, né, o Café. Estão ligados na gente essa manhã. O pessoal da imprensa, né, Ruth? O pessoal da imprensa mesmo. Shalom, Ruth. Estão ligados com a gente nessa manhã. João Freitas, José Filho e outros que faz parte aí do meio de comunicação. O pessoal do Correio, um abraço para vocês aí, o pessoal do Correio. E todos aí que fazem a comunicação no município de Marabá, na cidade mais querida do Pará. Mas um abraço bem forte também o homem da pasta preta, né? Miguel Cassebe, homem da pasta preta. Hoje eu estou assim meio afônico, porque a gripe e garganta, essa noite eu não dormi. Eu tomei a injeção da gripe, mas a gripe tentou me pegar, viu? Mas como eu tomei injeção, então houve resistência, né? É assim, a gente deve se prevenir, porque essa época, gente, que de início de inverno, né? A gente já estamos no inverno há mais de mês, 2 meses. Mas as chuvas começaram a cair agora. E é uma mudança de tempo. Muda tudo, né? Então a gente deve cuidar da saúde aí, procurar logo os médicos. Quem não tomou vacina vai tomar vacina logo da gripe. As pessoas que têm a minha idade aí, nós somos novos, já passamos dos 50 para cima. Mas é bom que você tome. Olha o Covid aí de novo, né? Tá emplacando. Em Belém, começou lá em Belém. Aí agora já está empesteando aqui a cidade de Marabá. Já 60 e poucas pessoas, outro dia foi 40 e poucas pessoas que fizeram exame e deu Covid-19, né? Então, tenha cuidado aí, você, meu amigo, minha amiga. Quando eu comecei a dar uns espirros, parecia um Mercedes. Comecei a espirrar, a garganta, mas não deu a cabeça, né? Não. Aí eu pensei, digo, rapaz, será se eu tivesse com esse tal de Covid? Será se eu me impressionei? Me impressionei com esse Covid e aí o bicho tá querendo me pegar, mas não é não. É porque eu falo muito e a gente dorme numa central, faz muito frio. E também com a mudança de clima, tudo tá tudo assim colaborando para o resfriado, né, Ruth? Qualquer pessoa tem que estar mesmo bem concentrado aí para cuidar da sua saúde, principalmente respiratória. E aqueles chuvisquinhos que a gente acha que não é nada, né? É danado para gripar. Aqui eu tô com sal rosa do Himalaia. Eu sou hipertenso, mas e pode? A pessoa que tem problema de hipertensão, de pressão alta, comer sal, pode só se for sal rosa do Himalaia, né? E tem outro sal aí também. Mas esse salzinho que você compra no supermercado, aquele branquinho, que é só o sódio, fino. Se você comer, você vai parar na mão dos médicos. Esse aqui não aumenta não. Esse aqui ele não aumenta a pressão da gente não, porque ele já é qualificado. Mas Ruth, vamos começar com a Abrahá. Hoje eu não estou para muita conversa, porque eu passei a noite acordado aí tossindo. Mas vamos deixar. O que Deus tem para falar através de nós, né, Ruth? É Ele que manda. Vamos fazer a oração da manhã, Shaharit, que diz: Eterno, abre meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Baru, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Desliga que eu acho que está derramando. O grande, o poderoso e o temido Deus, Altíssimo Deus, que concede boa mercedes, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, e que com grande amor fará vir um Redentor aos descendentes destes patriarcas, por amor do seu nome. O Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo,
Bendito sejas tu, eterno de Abraão. Tu, eterno, és poderoso para sempre. És tu que ressuscita os mortos, és potente em salvar. Tu sustenta a vida com misericórdias, ressuscita os mortos com grande piedade. Amparado os caídos e sara os doentes. Afrouxa as ataduras dos que estão em grilhões e confirma a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, eterno, de poderoso atos? Ou quem pode ser comparado a ti, Rei, que tiras e restitui a vida e que fazes florescer a salvação? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ruth, essa oração de hoje, ela foi muito forte, né? Muito. Agora a pessoa pode dizer assim, mas como? Deus ressuscita os mortos? Sim. Não. A parte morta é às vezes a pessoa que já morreu, mas está vivo. Morreu a sua fé, a sua esperança. Porque a pessoa que está morta para ressuscitar... Não, mas a promessa nossa, se os que morreram não ressuscitar, a nossa fé é em vão. É, quer dizer, morreu, mas não o corpo que vai ressuscitar. Lá em Ezequiel 37, Uhum. o próprio Deus, Hashem, o Eterno, ele diz que ele vem aqui para a terra, ele vai buscar os remanescentes em qualquer nação onde tiver. É, mas assim, já ressuscitar para levar para a terra. Pois é, mas ele diz que ele vai ressuscitar os mortos e levar para a terra de Israel. Porque tem pessoas que morrem, como a história que aconteceu aqui em Marabá, e uma pessoa, ele acreditava que poderia ressuscitar aquela pessoa que morreu, né? Diz que ele foi para o cemitério, ele orou, ele queria cavar para tirar o corpo, só que não é assim. Mas aconteceu isso lá na Vera Marabá, né? É. Mas são coisas olha, Ruth, não funciona assim. Eu querer fazer o milagre. Quem faz é o Eterno. Quem faz é o Eterno. Né? Na ressurreição do último dia. Porque nós estamos tratando aqui da vida após a morte. A morte. Então, Salmo, Ezequiel 37, o Eterno no capítulo fala da ressurreição dos mortos, do arrebatamento dos mortos, que serão levados para a terra de Israel, e lá nunca mais sairão, seus pecados serão perdoados, né? E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, assim diz o Hashem, o Eterno. É esse Deus que é diferenciado dos deuses, porque a gente não pode medir um Deus pelo seu milagre. Não, porque eu fui acolá, aconteceu um milagre ali. Quem foi que fez? Foi um Deus tal. Eles têm poder para isso. Tem. O nosso espírito que está dentro de cada um de nós, ele tem poder para realizar milagres. Né? Então, uma entidade, um Deus, que não é o Eterno, eles têm poderes para isso. Nós já conversamos aqui essa semana. Veja a história de Moisés. Ele jogou o cajado e virou cobra. E os outros, eu faço do mesmo jeito. Fez do mesmo jeito. Virou duas cobras lá. Transformou o Nilo em água, eles fizeram do mesmo jeito. Transformou as rãs, que saiu do rio, eles fizeram do mesmo jeito. Agora, em Ezequiel 37, quem lê, eu sempre passo para os nossos alunos aqui da sinagoga para ler esse capítulo, porque ali tem arrebatamento, lá diz quem é que vai ser arrebatado, para onde é que as pessoas vão. Porque tem muita gente que diz, eu não sei para onde é que eu vou, nem de onde vim, nem de onde vou. Nós, no judaísmo, nós sabemos de onde a gente veio, para onde a gente vai. Quero mandar um abraço bem forte para o pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, aí o pastor Luiz, do Ministério de Abraão, né? Na cidade de Anápolis, o pastor do Centro de Recuperação lá da Peniel, pastor Arnaldo, toda a sua equipe, todos os monitores. Ainda tem
Eu falo assim pro pastor Brito, da Assembleia de Deus, aí de Anápolis, em Anápolis, a gente conversa, tem muita comunicação, e eu falo, eu não sei nem quando eu vou aí visitar você. Rapaz, vem, rapaz. Se é dinheiro, a gente manda, né? Mas não é, é o tempo. Agora eu já entrei no trabalho, muito atarefado, que eu vou controlar muita coisa aí, e eu preciso trabalhar, porque quem trabalha, Deus ajuda, né? É. Ah, não, mas eu sou um servo de Deus, aí eu vou cuidar só da religião e não trabalho. Aí fica contando miséria, É. passando fome. Não, eu não gosto de exploração, não. Então, aí vieram me oferecer um trabalho para me coordenar aí. Muita gente, muita gente. E aí já botaram tanta fé em mim que nem eu estou tendo essa fé para cuidar de muita coisa. Mas quem tem a direção de Deus, quem trabalha, Deus ajuda. Nós vamos para o capítulo 9 de Êxodo. Eliane, shalom. A nossa internet, ela continua fraca, ainda mais agora com essa chuva. Aí ela tem hora que vai, vem, desce. Eu desconfio que a minha internet, a nossa internet aqui, eu acho que é do Neymar. Só vem ficar indo. E olha, quando é dia de chuva, eu não sei se o fio tem mau contato, desemenda, sei lá. Mas aqui tem hora que tem trabalho, até de fechar o programa, quando vai terminar. Capítulo 9, no versículo 9, nós vamos falar, porque diz assim, que todas as pragas, o Eterno atinge primeiro o Deus que aquele povo estava servindo, né? Todas as pragas que veio era para atingir um dos deuses. E no capítulo 9 de Êxodo, versículo 9, diz assim: E será por fino sobre a terra do Egito, e será sobre o homem e sobre o animal, sarna que desabrocha em úlcera por toda a terra do Egito, e tomarão a fulgente da fornalha que estiveram diante do faraó. Jogou a Moisés para os céus, e foi sarna de úlcera que debrochava no homem e no animal. E não puderam os magos ficar perante Moisés por causa da sarna, porque estava a sarna nos magos em todo o Egito. Endureceu o Eterno o coração do faraó e não o escutou, como falara o Eterno a Moisés. E disse o Eterno a Moisés: Madruga pela manhã e apresenta-te diante do faraó. Dizer-lhes: Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus: Envia o meu povo para que me sirva, porque desta vez eu mandarei todas as minhas pragas a teu coração, a teus servos, a teu povo, para que saibas que não há como eu em toda a terra. Pois agora poderia estender minha mão e ferir a ti e a teu povo com a pestilência, e seria aniquilado até da terra. Entretanto, por isso é que te fiz ficar para mostrar-te a minha força, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E todavia, espezinhas meu povo, para não enviá-los. Eis que farei chover a esta hora amanhã uma chuva de pedra muito forte, como nunca houve igual no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. E agora envia, faz juntar o teu gado e tudo o que tenha no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, descerá sobre ele chuva de pedra e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Eterno, dentre os servos do faraó, fez fugir os seus servos e o seu gado às casas. E quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou seus servos, seu gado no campo. E disse o Eterno a Moisés: Estende tua mão para os céus, a fim de que caia uma chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre o homem, sobre o animal e sobre toda a erva do campo. Na terra do Egito estendeu Moisés a sua vara aos céus, e o Eterno mandou trovões, chuvas de pedra
e andou fogo na terra, e fez chover o Eterno chuva de pedras e sobre a terra do Egito. Houve chuva de pedras e fogo que se acendia dentro da chuva de pedras, muito forte, como não houve igual em toda a terra do Egito, desde que foi uma nação. E feriu a chuva de pedra e toda a terra do Egito, tudo o que havia no campo, desde o homem até o animal, e todos os do campo feriu a chuva de pedra. Todas as aves do campo quebrou, salvou a terra de Gósen, ali que estavam os filhos de Israel, e não houve chuva de pedra. E mandou chamar o faraó Moisés e Arão, e disseram: Pegue desta vez o Eterno, pequei desta vez. O Eterno é justo, e eu e o meu povo somos os ímpios. Rogai ao Eterno, e basta de trovões de chuva de pedras. Vós enviareis, e não continuareis a estar aqui, disse Moisés. Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas palmas ao Eterno, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedra, para que saibas que do Eterno é a terra. E quanto a ti e a teus servos, sei que ainda não temereis diante do Eterno Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga, e o linho no talo. Mas o trigo e o centelho não foram feridos, porque são tardios. E saiu Moisés de junto do faraó. A cidade estendeu suas palmas ao Eterno, e pararam os trovões e a chuva de pedra, e não caiu chuva na terra. E viu o faraó que parou a chuva de pedra e os trovões, e tornou a pecar. Endureceu seu coração, e ele e os seus servos ficou endurecido, e o coração do faraó, e não enviou os filhos de Israel, como falou o Eterno por intermédio de Moisés. Ruth, o endurecer o coração de Faraó já tinha sido profetizado pelo Eterno para Moisés. Ia fazer isso. Mas toda prova tem um fim. O povo de Israel precisava passar por essas lutas para poder, né, ter essa... Assim, eu digo assim em termo... Olha, está um pouco escuro, né? Tá, é porque o tempo está escuro. Não, mas eu acho que faltou um pouco de brilho ali, né? Na câmera, mas tá, aqui tá bom. Tá bom, né? Dá para ver aí. Então, Ruth, Faraó era um homem incrédulo e teimoso. Porque ele era considerado um deus. Aí ele não queria receber a ordem de ninguém. Outra, você já viu o fogo e a água junto? Uhum. Aqui a chuva, quando ela vinha com as pedras, e o fogo vinha junto. As pedras de Saraiva. E aonde caía era certeiro. Porque aí você vê que não precisava eu dizer eu sou do Egito ou sou israelita, não. O Senhor sabia quem era do Egito e acertava bem na cabeça. Quem jogou essas pedras lá de cima tem uma pontaria. Tinha uma pontaria boa. Uma pontaria boa. E acertava mesmo. Não errava, era só na cabeça. Era. Nem no capítulo 9, versículo 3, nós vamos por resumo aqui, o que é que fala os rabinos, qual é a ideia deles, a maneira que eles entenderam essa passagem, nós vamos ver aqui. Qual é a conclusão? Aí você tira a sua também, que diz assim: a pestilência. A quinta praga foi a peste, que matava os animais domésticos como castigo por ter os egípcios enviado os hebreus a lugares remotos para apacentar suas ovelhas e com o objetivo de separá-los de sua família. Quando eles queriam castigar algum hebreu, eles faziam de propósito, mandavam para distante cuidar de ovelhas, para ficar longe da família. Ali era um castigo. Ali a mulher ficava longe do seu esposo durante o período que eles quisessem, às vezes um mês, ou às vezes um ano, e assim era o castigo que eles davam. Aqui também os animais, porque o animal que eles serviam lá era um boi, né? O boi para eles era sagrado. Era um deus.
E o Eterno também acertou a pedra Boi, bem na vaca. cabeça deles. Matou tudo. Matou tudinho. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não dispensa outro Deus, não. Não. Ele não conhece outro Deus. E ele mostra que ele é maior e comanda tudo. Né? É, porque, olha, Ruth, o Deus do judaísmo, ele briga. Briga. O Deus do judaísmo, ele guerreia. Guerreia. Quer ver, mexe com um de nós pra você ver. Não Daqueles precisa, que tem um pacto com ele que tá fiel, né? não precisa a gente falar nada, nem fazer nada. Só entregar na mão deles, olha, a vingança é tua. É. Se tu quiser vingar, vinga. Se tu não quiser, pronto, é Só Deus. que tem vingança, ou tem maldição, ou praga, como a gente diz, que vem para nós. Mas quando a vez não vem para nós, vem para nossos filhos, né? Ele diz lá em Êxodo 20, amaldiçoei até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muitas vezes você está recebendo maldição hereditária dos seus tataravô ou avô. Lá no Novo Testamento, fala que é para gente julgar nós mesmos. É. Quem julga a si mesmo não é julgado por Deus e nem pela sociedade. Mas é um engano. Só que... Sabe por quê? Só um instantinho. Porque se eu julgo a mim mesmo, eu não vou me condenar. Né? Só que tem pessoas que ele não olha e não enxerga suas falhas. Ele sempre acha que está certo. É isso aí. Ele só enxerga a vida do irmão, né? Às vezes um cisco que tá, mas a trave ele não enxerga. Que tá eu já vi, quando eu era pastor, eu já vi muitos pastores chegarem de fora aqui na cidade de Marabá e pregavam uma doutrina. Às vezes numa pregação, aí tinha gente que dizia assim, rapaz, fulano podia estar aqui, isso é para ele. Mas a carapuça cabe na cabeça daquela pessoa. Não enxerga que está em falha, né? Então tem que ver isso. Só serve para fulano. Tem deles que fica na congregação, na igreja, com guarda-chuva. A palavra que é de doutrina, exortação, cai para um lado para o outro, mas não é para ele. Ele está protegido. E tá tem blindado. Gente que diz que não gosta nem de ler os mandamentos, porque o mandamento ele aponta a falha de cada um, né? Olha, uma certa vez eu fui no quartel, quando eu evangelizava no quartel da Polícia Militar aqui no quilômetro 4, e lá tinha por exemplo assim, tinha um espelho grande na parede e do lado tinha a lei de Deus. Aí lá tinha escrito assim, no espelho, este espelho reflete a tua imagem. A lei de Deus reflete o teu pecado. Leia. Quando a pessoa começar a ler, sai de perto. Porque ela aponta o pecado. Para que serve a lei? Para apontar o pecado. Né? E para a gente se consertar. Agora, quer ver uma coisa? É você olhar no espelho todo dia. Aí você vai saber como você é. Então, se você é feio, se é bonito, se precisa ajeitar, se precisa fazer qualquer coisa para melhorar o visual. Porque Deus quer isso. No versículo 5 diz assim, amanhã Moisés informa ao faraó o prazo exato da nova praga para que ele repensar sua decisão por mais algum tempo. Desta forma, fica clara também a divindade da praga, e não que se tratava de um mero fenômeno natural. E como de fato, com a exegeta, quer dizer, racha, apenas os animais do campo seriam atingidos. Os egípcios teriam tempo de salvar alguns animais, diminuindo assim o prejuízo e sua dor. Quer dizer, o Eterno ele mandava anunciar. Moisés ainda dizia assim, se você acreditar, você guarda os animais, tira do campo, guarda num lugar protegido ali, porque quando vinha a chuva de pedra e o fogo, eles não serão atingidos. Mas muitos não acreditavam, né? Aqueles que acreditavam, botavam os seus animais num lugar onde eles guardam, nos celeiros, botavam lá para proteger. Mas outros não. Isso é conversa.
e ali perdia os animais todos, né? E ainda fala aqui em parte que nessa parte das sarnas, porque agora a gente estava falando que os magos, tudo que Moisés e Arão faziam, eles também faziam, né? Fazia. Mas quando chegou na parte da sarna, eles não conseguiram fazer, porque também eles foram atingidos. Uhum. Porque, olha, para tudo tem limite. Os astrólogos, os magos do rei, do faraó, eles tinham um limite do trabalho do mundo espiritual. Só que Moisés, para ele não tinha limite, porque o nosso Deus, ele é fora de lógica. Uhum. Então eles perderam nas batalhas que eles tiveram contra Moisés. Por isso, porque o nosso Deus é maior. Versículo 6 diz: todo gado do Egito, se não todo gado dos campos. Tudo aqui pode significar uma parte tão significativa que era como se todo gado houvesse morrido. Mas você lembra que aqui está falando do Egito. Do hebreu não foi atingido nada. Aqueles que serviam o Eterno com fidelidade, com sinceridade, eles eram protegidos e nada aconteceu a eles, a não ser aqueles que queriam agir como o egípcio, porque vivia na mordomia, no palácio, comia do bom e do melhor. Aí ele se sentiu já como se fosse parte daquele povo. Olha, E não queria obedecer ao Eterno. Deus cuida das nossas coisas. Cuida. Um dia faltou um animal, aí aquele pai de família chamou o filho, vai atrás desse animal. Uhum. E ele foi, quando voltou era rei de Israel. Era. Né? Já voltou, achou o profeta, ele ia consultar o profeta. Uhum. Porque hoje se fala assim, você foi consultar o profeta, aí já diz que é bruxaria do diabo, não sei o quê. Uhum. Mas na realidade, aqui no Velho Testamento, no Taná, quando alguém ia na casa de um profeta, a Bíblia orienta que levasse alguma coisa para o profeta, não entrasse lá de mão vazia. Né? Então ia consultar o profeta e dizia, será se Deus tem alguma palavra para mim, profeta? Uhum. Aí o profeta fazia suas orações e o Eterno ia falar para ele falar para aquela pessoa. Então, hoje em dia já é totalmente diferente, as pessoas acham, mistura tanta coisa e as pessoas estão perdendo já a fé. Né? Tem gente que recebeu tanta profecia de casamento, uhum. Tanta profecia, tanto casamento que não dá certo por causa das profecias mal feitas. E existe isso. Só que tem pessoas que tudo dele, ele quer correr atrás de profeta. Só que tem coisas que se você pode fazer, o Eterno não vai fazer por você não. Porque até para casar, você que tem que escolher. Aí não, só se Deus mandar, tô pensando. Não, você tem que escolher. Ele te deu o livre-arbítrio para escolher. Vou te dar escrito assim. Que devemos honrar os profetas. E tinha um homem chamado João, um crente. Aí, se ele ia viajar, antes ele ia na casa do profeta, da profetisa, e pedia oração naquele sentido daquela viagem. Aí esperava para saber o que Deus tinha falado para o profeta para passar para ele. Então, tudo que ele ia fazer, ele corria lá com o profeta, com a profetisa. Mas um dia, ele está na roça, e sabe que tem roça que as cercas não são bem seguras, né? Não, e o fazendeiro... A divisão de terra, você tem que abrir a porteira para passar. Mas aí um fazendeiro escapou um touro daqueles que funga. Aí João está lá no meio do no meio do pasto. Do campo. Do pasto. Aí quando ele olha, lá vem o touro, que já vinha, né? O rumo dele. Aí ele, meu Deus, onde é que tem um profeta agora para orar por mim? Se eu corro, eu fico aqui.
Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para orar por ele. Ele botou a mão na cabeça, disse: João, corre, senão o touro te pega. Aí ele, ó, correu. Então, muita gente é acostumada, essas pessoas a gente chama de caça-profeta. Não, quando a gente mora em fazenda, não só o touro, mas como a vaca quando está de cria. Tem vaca que você... A mamãe morou num lugar, numa fazenda, e a gente tinha que passar pelas fazendas. Tinha que abrir a porteira, passar. Aí tinha vezes que a gente tinha que andar com um pau na mão, por causa das vagas que estavam de cria, que era valente. E teve um lugar que o homem criava, era um macaco. Quando a gente corria, comigo nunca veio, sabe? Mas com os outros, quando você via, ele estava agarrado no pé, dava mordida e corria. No cabelo. Rapaz, era um macaco preto. Era difícil para ir para estudar, para a escola. Mas voltando ao texto aí da Bíblia, Êxodo 9, a Paraxá de Vairá, que hoje nós vamos estudar ela na sinagoga. Hoje no mundo todo se estuda essa mesma Paraxá. A sexta praga foi a sarna, né? E que fazia sofrer pessoas e os animais, por haveres obrigados os hebreus a construir casa de banhos, para banhar e deleitar os corpos dos egípcios. Quer dizer, eles obrigavam eles a fazer as casas de banho, para eles se banhar, mas o próprio hebreu não podia tomar banho, não ser no dia que eles permitissem. Tomar banho, eu acho que daí era lugar separado, né? Não podia usar o mesmo banheiro. A sarça é uma impureza que vem e se instala na pele e cria aquelas manchas. Você vê o pessoal de São Paulo, Rio, vive nessa cidade grande aí, cheio de poluição, o corpo deles é tudo assim, cheio de manchas. Aquilo ali é uma impureza. Mas a sarna aqui era ferida aberta. Ah, tá. Era tipo um câncer. Pois é, mas é uma impureza. Certo que tem vários tipos de câncer, né? Tem mais de 200 tipos de câncer. Tem câncer que não dá mais nem para contar. No versículo 14 diz: Não há como eu em toda a terra. Uma nova dimensão e propósito são dadas às pragas. Santificar o nome de Deus. Moisés informa ao faraó que, embora ele devesse ter morrido na peste junto com seu povo, foi poupado por Deus para forçá-lo a reconhecer a grandeza dele e proclamar para todo mundo. Assim, não só ele, como mais pessoas poderiam seguir este exemplo e arrepender-se de seus atos. É mais uma prova da grande misericórdia divina, que aguarda ansiosamente que os ímpios descubram os seus erros, corrijam-se e evitem a punição. Quer dizer, o faraó, Deus salva ele 2 vezes. Lá adiante, na morte dos primogênitos, era para ele ter morrido também. Lá vem faraó. E ele não morreu. Faraó morreu. Quando foi na travessia do mar, você acha que uma autoridade vai entrar? Ele bota os seus, né? Ele ficou em cima de uma pedra. Ele botou o seu exército. Em cima de um monte e em cima de uma pedra. Dando ordem, vai, faz. Mas general ficou de lá guerra, né? E não morreu nessa vez. Tem muita gente que diz, não, ele morreu. Morreu não. Ele morreu depois de muitos anos. Faraó, depois que aconteceu a travessia do Mar Vermelho, depois veio a morte do exército de Faraó. Faraó assistiu o mar se fechando em cima do exército dele. Ele voltou triste para o Egito para dar notícia para os familiares. E disse: só o Senhor é Deus, porque só Israel é que tem Deus. E o Deus de Israel matou todo o nosso exército. As famílias ficaram em desespero, mas conta a história, eu não estou mudo, conta a história. Ele ainda teve 53 filhos. Depois desse episódio do Mar Vermelho, tudo, quando ele voltou derrotado para o Egito, ele foi começar tudo de novo, Ruth. Ele foi começar tudo de novo. Ele não deixou ser faraó, não.
E Ele, ele não morreu. As pessoas pregam, cantam aí que Faraó morreu, mas não é verdade que ele morreu na na travessia. travessia do mar ali, né? É. Mar Vermelho. Não, ele não entrou, porque o comandante ele coloca o exército para entrar na batalha e ele fica do monte assistindo, para poder coordenar os ataques, lado direito, lado esquerdo, positivo, negativo. É assim que funciona uma guerra, com estratégia. É. E aí ele voltou para o Egito, teve 53 filhos. Ele viu a morte do último filho dele. Olha o tanto que o Eterno foi bom para ele, né? E ele sabe que ele pecou, porque ele prometia, né? E não cumpria. Na realidade, Ruth, o faraó ele foi uma vítima da sua ignorância. Porque ele nunca suspeitou que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o verdadeiro Deus. É. Ele achava que ele é que era. Ele foi criado que era Deus para cada dia, para cada coisa, né? É. E não conhecia, porque quando Moisés chega na primeira vez na presença dele para tirar o povo do Egito, ele disse: quem é esse eterno que eu vou obedecer? Quem é esse? Eu não conheço ele. É. E aqui o Senhor fez tudo para se conhecer, né? Mas ele não acreditava, porque aqui nessa morte, que foi a chuva de pedra, ele disse que não acreditava, mas ele não saiu lá fora, ele se protegeu, porque Moisés fala assim. Moisés informou ao faraó que, embora ele devesse ter morrido na peste junto com seu povo, foi poupado por Deus para forçá-lo a reconhecer a grandeza de Deus e proclamar para todo mundo. Assim, não só ele, como mais pessoas poderiam seguir o seu exemplo e se arrependesse, porque tudo que o Eterno fez é para servir de exemplo. Porque aqui, se ele saísse ou se o Eterno matasse, todos iam seguir o exemplo dele. Tipo quando Moisés, quer dizer, Moisés não, o pai de Moisés e a mãe, quando soube do decreto do faraó, que toda criança que fosse menino, homem, era para matar no parto. As parteiras não fez. Né? Mas antes, o pai e a mãe de Moisés se separaram para não ter filhos. Porque disse, vai que eu tenha um filho homem e o faraó mate. Então, para isso, eles evitaram. Mas aí Miriam falou para eles que eles não deveriam fazer assim. Foi quando eles voltaram a conviver e a engravidou de Moisés, né? Mas disse assim, a própria Miriam disse, vocês, quer dizer, se vocês fizerem assim, os outros vão copiar, né? Vai dizer, não, a Joquebede fez isso, mas o esposo, então bora fazer também. Para não dar mau testemunho, aí eles pegaram e casaram de novo, né? Voltaram de novo. Foi quando engravidou do que era escolhido, prometido, porque tinha profecia, né? É. Se não fosse Miriam, Moisés não tinha nascido, não. É. Porque ela foi mesmo, ela encarou pai e mãe. Vocês estão pior do que Faraó. Faraó mata só os meninos. Vocês aí estão impedidos de nascer no seio de nossa família, tanto menino como menina. Aí se a Miriam, que era o pai, a Miriam ou a Arã, que era o pai de Moisés e Joquebede, fizesse, todos iam fazer a mesma coisa. Bora separar todo mundo para não ter filho. Então Miriam disse, não, vocês estão dando exemplo. Porque você que está no ministério, ou se você é um líder, tudo que você faz, os membros vão querer imitar. Reflete no líder. É. Se faz de bom ou de ruim. É. E tem gente que o que é bom que a pessoa faz, ele não quer fazer, né? Imitar. E só quer fazer a parte ruim, né? Porque, tipo, um irmão que ele tava com... Tipo assim, ele não tinha uma esposa certa, ele tinha uma mulher aqui, outra acolá. Aí alguém foi falar e disse, não, mas o rei Davi não tinha muita mulher. Então ele queria imitar a parte já do rei Davi, que tinha várias mulheres. Agora, coitada das mulheres, né? Que era levada à força e se tornava prisioneira. Mas porque ele era o rei. Aí ele era o Ele era rei. o rei. Então,
Ele poderia ter, mas o outro não podia. Não Não pode. podia. Por lei, não. Até se o homem tiver duas, já é bigamia, né? Aí não pode. A normalidade hoje está muito diferente do A passado. lei, a lei é lei. 16. Para que meu nome seja anunciado, para que as futuras gerações transmitam, de geração em geração, os fatos ocorridos no Egito, atestando a manifestação da vontade de Deus. Segundo Midrash, o faraó foi o único sobrevivente em seu exército a não submergir no mar, para que ele mesmo pudesse relatar a glória de Deus. Aí, ó. Eu estava falando agora, né? E quem conta isso é o livro chamado Midrash. Ele conta, porque todo acidente, tudo que acontece assim, acidente ou praga, sempre tem que ficar um para testemunhar, né? Uma pessoa com ignorância, o que tu prega aí, eu queria que tu pegasse tudo que tu pregasse, passasse papel e me mostrasse dentro da Bíblia. Como se ele fosse uma autoridade, fosse alguma coisa. Merecido, né? Com autoridade. 19. Descerá sobre eles a chuva de pedras e morrerão. Deus, em sua misericórdia pelos homens e pelos animais, avisou-os para que se protegesse a fim de salvá-los da morte. A profecia, ela sempre é para você se preparar. Não quer dizer que se um profeta chegar e falar para você alguma coisa, vai acontecer. Aquilo ali só acontece se você não se preparar, porque tem profecia, como agora essa semana, o meu esposo teve um sonho com uma senhora que disse que ela caía ali com a enfermidade e tinham que levar para o hospital às pressas e era a maior dificuldade. Porque... E era um AVC. E era um AVC. Quer dizer, não é que a vez vai acontecer, a não ser que ela não se prepare. Mas diz assim, ó, a senhora tome cuidado, tome seu remédio direitinho, não esqueça de tomar o remédio, para não acontecer, né? Porque só acontece a pessoa dizer, não, deixa pra lá, não vou, não acredito. Mas ela falou que outra pessoa teve o mesmo sonho. Então era uma preparação, né? Para elas cuidar. Se AVC, então ela tem que procurar, afinal, o sangue deve estar grosso. Mas, Ruth, é assim, olha, nós estamos estudando aqui e Deus tem falado com a gente através da sua palavra, né? Não só para eles, mas para nós também. Para nós né? Aprendemos também ensinando. Essa parte aqui que Faraó não morreu, tá no Midrash. Porque assim, essa Bíblia que nós estamos com ela aqui na mão é chamada Torá. Torá escrita. Que a Bíblia é escrita. Agora, existe a Torá oral, que o Eterno deu junto com essa para Moisés. Então, por exemplo, assim, nós consideramos a Torá oral, por exemplo, o Midrash, consideramos também o Talmud e o Zohar. Nós tivemos até um pedido agora, né? No último lançamento do Zohar, está vindo aí o número 9. Nós estamos fazendo a coleção, porque são a Bíblia oral que explica essa escrita. Tem gente que nunca viu falar isso que você falou aí. Né? Que Faraó não morreu. Mas tem música evangélica que ganhou o mundo, que lá vem Faraó morreu como se Deus estivesse pegando pareia com um ser humano. Deus, nada é comparado à grandeza de Deus. Ninguém pode disputar com Deus. Mas foi falta de Bíblia para esse compositor dessas músicas. E outra que aqui a gente vê no versículo 19, que diz, avisou-os para que se protegessem, a fim de salvá-los da morte. Porque tem profecia que é justamente para a pessoa se proteger, né? Para livrar da porque morte. a profecia, Ruth, ela pode vir como uma previsão. Uma previsão.
Coloca a tua vida no altar. É. Talvez você está em falha, mas você não está percebendo que você está Errando. está transgredindo. E Deus não se agrada. Né? Eu falo assim, ó, se você é amigado e nunca tentou legalizar, é porque você ainda não é um religioso correto. Porque, não, mas eu vivo tanto junto. Deus não se agrada disso. Para Deus é prostituição. Você está sempre em débito. Você e sua esposa estão sempre em débito. Quando casa, aí forma aliança. Aliança. Deus é um Deus de aliança. O casamento é um projeto de quem? De Deus. Então, aquele casal, aquela família que não tem uma aliança, um casamento, ela está na prostituição. Aí vai nascendo um e puxando o outro no mundo da prostituição. Mas não sei por que está acontecendo com a minha família. Porque alguém lá no passado já implantou a prostituição no seio daquela família. E ali vai servir de testemunha para os próprios filhos que vai fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não vai casar e só vai se juntar. Eu lembro quando eu era criança, a doutora Nila Abad gostava de passarinhar, fazer aqueles passeios na praia. Alugava barco. E ele ia, e uma vez ele me convidou. Não foi só uma vez, várias vezes. Ele me convidou, eu era criança, eu tinha 6 anos e fui. E ali eu vi famílias todas lá, bebendo e dando para os filhos a bebida. Esses filhos, eles se criaram na embriaguez e na droga. Hoje, se existe um, é muito desses filhos. Porque os pais foram irresponsáveis em implantar neles o vício. Implanta ou então dá o exemplo, né? Aí os filhos vão seguindo os passos dos pais. Cabe macho. Toma um aí. Aí depois, o que eles aprontam com a mãe e o pai, os filhos deles vão fazer com eles. Então, eles sofreram. Pai e mãe, eles deixaram de beber na velhice, mas vira a derrota dos filhos. Um filho matando o outro. Foi uma coisa assim tão terrível. Mas tudo que você planta, um dia colhe. Aqui na 7ª praga, que é a chuva de pedra, diz: Deus açoitou os campos do Egito com chuva de pedra, granizo, né? Por estes teres obrigado os hebreus a lavrar a terra, né? Porque a Bíblia diz que os maiores, deixa eu ver, aqui, a chuva de pedra dos animais do campo, que o linho e a cevada, né, que foram feridos, porque a cevada estava na espiga e o linho no talo, que o linho é um tecido caro naquele tempo, né? Então foi um grande prejuízo para eles, e dali. E foi um grande prejuízo para eles. E o Eterno estava fazendo eles receber tudo de volta que eles fizeram com o povo hebreu. Eles obrigavam eles a lavrar, quer dizer, mexer com a terra, derrubar, plantar, arar, tudo isso o povo hebreu era obrigado a fazer, ou então o açoite e às vezes até a morte. Abraço para a tia Antônia, ela é em Monte Alegre, ligado com a gente, né? Um abraço para ela. Desde cedo ela tá ligada, esperando. Aqui, sobre o homem e o animal. Para que não deram o devida atenção à advertência de Deus. Se Deus te mandar um profeta, daqueles fiel, sincero, e te mandar um aviso, você tem que dar crédito. Aqui Faraó, toda a profecia que vinha atrás de Moisés, trazer, né? Ele não dava crédito. E ele terminava perdendo os seus animais, a sua plantação, porque ele não dava crédito. Porque ele não conhecia o Deus de Moisés, de Arão. Moisés era profeta, ele falava línguas estranhas? Não. Nenhum profeta falou. Não. Interpretava quando foi naquela época, Menemene, Tekel, fazia. Mas porque era hebraico, né? Aí a gente hoje, por exemplo, assim, Deus manda te entregar um recado. Aí eu te entrego toda a línguas estranhas, tu vai entender? Não serve para nada. Não serve para nada. Então é uma das coisas que
Quando, Eu acho que assim é defeito no vaso, sabe? Porque Quando- na realidade você tem que falar a palavra legível para quem a está pessoa entender. quem tá recebendo a mensagem entender. Você vê que lá em Êxodo 20, deixa eu procurar bem, Êxodo 20, o Eterno manda o povo se preparar para receber os mandamentos. Que muitas pessoas falam só nos 10, mas ali foi a Torá inteira, né? E os 613 mandamentos. Aqui também o Senhor chamou toda a nação, né? Entre os hebreus e todos, cada um falava numa língua. Toda nação Era. é minha. Né, bem? Todas as almas são minhas. Aí Aí todo mundo, ó, legal. vinha a pessoa que falava inglês, japonês, chinês, hebraico. Naquele tempo não tinha inglês, não. Mas Tinha um hebraico. Mas tinha, cada um era falava assim, numa língua, é, né? tinha a língua dos fenícios, tinha o hebraico arcaico, Era. né? E vários outros idiomas. A gente Uhum. estuda, quando a gente está estudando outros idiomas aí, a gente entra para o fenício, né? Que é uma nação, que é um povo mais antigo do que o povo hebreu. Uhum. E eles têm o alfabeto deles é totalmente diferente do nosso, do hebraico, né? E aqui no versículo, ó, quando o Senhor chamou para dar, veio pessoas de várias, que falavam várias línguas. Aqui diz assim, no versículo 18 do capítulo 20, e todo o povo viu os trovões. Aí, vozes não são vistas, mas sim ouvidas. Também trovões só pode ser ouvidos, não visto. Mas o sentido exato da frase é que o povo percebeu as vozes que acompanhavam os trovões. O povo compreendeu substância transcendental deste aviso acompanhado por trovões e relâmpagos, como no texto mencionado. Vozes, no plural, e não voz, singular. Podemos deduzir que a voz do Sinai dividiu-se em 70 vozes, em 70 idiomas, 70 nações. para que todos os 70 povos desta época pudessem ouvir e entender seus respectivos vernáculos a proclamar do Sinai. Em outras palavras, aquilo que a voz do chofar proclamou no Monte Sinai não apelou exclusivamente ao coração ou à consciência do povo de Israel, mas sim nos corações de toda a humanidade. Quer dizer, todos que estavam ali ouviram na sua própria língua e entenderam. Tinha 70 nações. É. Essas 70 nações foi que saiu com Israel lá do Egito. Agora, aí para a gente ver uma coisa interessante, é que o Eterno, Hashem, o Criador, ele falava na língua hebraica. E todos os idiomas entendiam que o Eterno estava falando com Moisés e com o povo. Mas não tinha língua estranha no meio, não. Não tinha nada ilegível. Tudo era... se o Eterno está falando aqui a linguagem que o Eterno está falando é o hebraico arcaico. Não é esse hebraico que está aqui escrito aqui, não. Esse hebraico é o hebraico quadrático, que é o moderno. Mas a língua do Hashem era o hebraico arcaico, que ele estava falando com 70 nações, e ali todos ouviam no seu próprio idioma, sem perder uma letra. E isso sim. Mas uma pessoa falar em língua, em mistério, no meio de multidões, e ninguém entender bolufa nenhuma. Né? O apóstolo Paulo falou assim, é melhor ficar calado. Melhor ficar calado. De que falar... E ninguém entender. Ninguém entender, né? Ruth, nós vamos... Encerrar? Tem mais alguma coisa para encerrar? Porque hoje é dia de sinagoga. Aqui o mesmo que eu estava falando, só foi no Êxodo 20, aqui é Êxodo 9, diz assim, versículo 24, que se acendia, os rabinos Erudá e Nehemia dizia, o fogo se via como se vê os grãos vermelhos através da polpa transparente das romãs.
ou como a mecha acesa em cima de uma lâmpada de azeite, ou numa vela, né? Onde parece que a chama é líquido. E então estão misturados. Os dois elementos opostos, a água e o fogo, se conciliaram a fim de dar lugar ao milagre. Onde você já viu isso? A água e o fogo se juntar, que um apaga o outro. É. Mas o Eterno fez esse grande milagre para você ver que ele aí era o quê? Sobrenatural. Olha aqui, ó. Aqui atrás, ó. Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Provérbio 25:11, né? É. Como maçãs de ouro em salva de prata. Quer dizer, a palavra sendo Dada no seu tempo. no seu tempo certo, nem antes nem depois, né? Nós estamos encerrando o programa, agradecendo a sua participação. Quero agradecer também aí a turma da UTI Cell, tá ligado com a gente aí, né? Se você está precisando consertar seu celular, hoje é fechado, mas amanhã, domingo de manhã, até meio-dia, eles estão aí aguardando, né, para prestar serviço para você aí, né? Você quer renovar seu celular, quer dar uma cara nova, né, para o celular. Então a UTI Cell está aí para fazer isso, né? Fica Folha 20, quadra 8, lote 19, próxima à Praça da Criança, entre as duas funerárias. Só falar com o Jimmy ou com o Dani aí você vai ter o quê? Vai ter uma renovação no seu celular. No celo. Vai dar um... Fazer que nem aquela dandinha no celo. É no céu. Mas eu quero agradecer a todos vocês. A gente está passando aqui por uma fase difícil aqui em termos de um resfriado, mas eu acredito que se for da vontade do Eterno, amanhã eu tô bonzinho. Se não for, eu continuo. Se não for, a lagoa tá aí. Não tenho, com Deus eu não tenho, não, rapaz. Rapaz, aconteceu um negócio ontem. Uma pessoa falou assim, que eu vou cantar onde? Eu tô no Mateus. Tô pagando aqui umas contas. Rapaz, eu quero que tu vá comigo em tal lugar e depois nós vamos lá pra casa, que meu irmão ficou fazendo um churrasco. Aí eu, tá bom. Aí aceleramos as compras e eu corri aqui pra casa. Cheguei aí já liguei pra ele, já tô aqui te aguardando. Aí ele veio, quando ele chegou, disse, Cavalcante, não vai dar pra nós fazer o churrasco, não. Mas à tarde eu passo aqui pra gente dar uma volta lá na hora, porque ele tá com muito tempo fora, né? É amigo da gente. Aí, o Zé Fera, né? Aí ele disse, nós vamos dar uma volta lá fora, lá na orla, tá por aí tudo. E os amigos da gente tudinho. Tá bom. Mas quando à tarde aí apertou minha garganta toda. Quando deu 6 horas ele ligou. A gente, vamos jantar, vamos não sei pra onde. Rapaz, não dá pra mim não. Por que não? Porque eu tô com a garganta ruim. Né? Aí, mas ele entendeu. É amigo da gente, sabe que a gente, né? É aquela pessoa que não bate fofo. Vamos. Né? Mas eu não queria contaminar as pessoas com essa gripe, né? Não, e é ruim você estar no meio do povo tossindo, né? Tossindo? Ele viu de manhã, tá tossindo. Mas eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Aí vamos compartilhar. Um bom dia para você que está assistindo agora. E quem vai assistir à tarde, uma boa tarde. Quem vai assistir à noite, uma boa noite. Ligada também, está assistindo. Bom dia a vocês, sua família. A Pâmela, é isso mesmo. Ontem eu orei pelo meninozinho dela. Mas na realidade, Ruth, a gente deve fazer o seguinte: desejar para esse povão que está nos assistindo aí, final de semana. Hoje é sábado, domingo, né? Vamos passear com sua família. Hoje é Shabat, né? Para nós é Shabat, é um dia muito importante da semana. Nós vamos ter o estudo completo, porque aqui a gente dá só um pouquinho para você, né? Se você achar o grosso mesmo é lá na sinagoga. Que lá a gente discute, é gostoso demais. Coisa boa. Fique na paz. Shalom. Shalom.